Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira, dia 4. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 6, que será aplicada agora no próximo domingo, que traz por título A Teologia de Elifaz. Pergunta: só os pecadores sofrem? Uma pergunta interessante. A leitura hoje, sugerida, capítulo 4, versículos 6 a 8, que traz por título: O inocente pereceu, os retos foram destruídos. Vamos nós à leitura bíblica, irmãos. Versículos 6, 7 e 8. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que já pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Pois bem, irmãos, Elifaz parece um bom amigo, né? Elifaz é um bom amigo. A gente pode lembrar que isso aqui já está aí com mais de uma semana na companhia de Jó. Ele já está há mais de uma semana na companhia de Jó. E ele está tentando entender o que estava acontecendo com seu amigo. Ele está tentando compreender, né, dentro das suas limitações. Nós temos sempre que lembrar que quando esse livro foi escrito, é o primeiro livro da Bíblia. A teologia dos hebreus ainda não havia surgido. Provavelmente foi Moisés quem escreveu. Sendo assim, Moisés ainda estava naquele exílio entre quando ele fugiu do Egito e depois quando ele volta, ou seja, entre o segundo período de 40 anos da vida de Moisés. Provavelmente, não existe prova fatídica disso. Enfim, o que importa aqui para nós é o seguinte: é uma teologia muito rasa ainda. É uma teologia muito superficial. Ainda não se havia entendido, ou não se havia entendimento, só para a gente ter uma compreensão melhor, essa questão da alma humana, do espírito humano, vai começar a se desenvolver com os profetas, ou seja, muito depois de Moisés. A questão do céu, da convivência com o céu, os salmos e os profetas vão começar a trabalhar isso. Isso vai se aperfeiçoando até chegar ao Novo Testamento, onde Jesus vai dar uma melhor aula, uma melhor explanação sobre o assunto, e os apóstolos vão tentar sintetizar aquilo, mas também com limitações, e a gente vem trabalhando isso, né, ao longo de todos esses anos. Ou seja, nós temos aí muita coisa para acontecer depois de Elifaz. Elifaz está muito no começo. Então, dentro da sua rasa teologia, dentro do seu pequeno conhecimento, ele esforça-se para compreender o que estava acontecendo com o Jó. Ele tinha certeza de quem Jó era, ele conhecia Jó. Mas ele, como os outros, vai julgar que algo de errado Jó fez, porque a teologia deles era baseada nisso. E ele vai trazer aqui no versículo de número 8, aquilo que é conhecido hoje por nós como a lei da semeadura. Ele vai dizer que, segundo a experiência dele, ele fala isso, segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Ou seja, as pessoas colhem aquilo que elas plantam. Quem planta mal, quem planta iniquidade, colhe mal. Paulo vai trabalhar isso de uma forma melhor em Gálatas, né? Lógico que olha só a distância que está entre os dois, né? Não vamos esquecer isso. Olha a distância que está entre Paulo e Elifaz. Infelizmente as pessoas cometem o erro de querer ler a Bíblia como se ela fosse um único livro, e ela não é um único livro. Ela contém, biblioteca, ou seja, ela contém 66 livros, né, que estão aqui à nossa frente. Pois bem, então essa distância, Paulo já está um pouco mais amadurecido e compreende melhor. Ele vai dizer o seguinte, versículos 7 e 8 do capítulo 6 de Gálatas, que nos diz o seguinte: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Está falando do corpo humano, também está falando do pecado. Quem semeia no pecado vai colher no pecado. Quem semeia na carne, ou seja, aquilo que a gente faz pelo nosso corpo, pelas nossas atitudes humanas, nós vamos colher nas nossas atitudes humanas. E aí ele continua. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna, ou ceifará a vida eterna. Ou seja, aquele que trabalha para o espiritual, aquele que se envolve mais no espiritual. A gente pode entender, irmãos, que o Novo Testamento vai demonstrar que o espiritual é mais importante que o humano, que o mundo espiritual ele é mais importante que o mundo físico. No entanto, ele não diz para que a gente abandone o mundo físico. Bem pelo contrário, o Novo Testamento vai trabalhar dizendo que o homem espiritual ele discerne bem, ele compreende bem, tanto o mundo humano quanto o mundo espiritual. Os dois estão no entendimento desse homem espiritual. O homem carnal só consegue entender as coisas deste mundo. Pois bem, essa compreensão da lei da semeadura, ela é melhor compreendida dessa forma quando nós entendemos o seguinte. Ela explica parte das coisas. Ela é real, ela é verdade. De fato, isso existe, de fato, isso acontece. As pessoas colhem o que plantam, mas isso não explica tudo. Isso não explica o que estava acontecendo com Jó, por exemplo. A lei da semeadura não pode ser aplicada na vida de Jó. A gente sabe disso hoje. Ele não sabia. Mas a lei da semeadura não explica o que estava acontecendo com Jó. Jó não estava colhendo o que plantou. Até sofria um pouco por sua teologia fraca, porque Jó também compreendia as coisas desse jeito. O que ele faz, está falando com Jó, era coisa que eles dois já haviam conversado diversas vezes. Ele era ali um dos melhores amigos de Jó, dada a primazia, né? Ele é o primeiro a se manifestar. Os mais íntimos sempre falam primeiro, isso é fato na nossa vida. Mas isso não explica o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com Jó era algo espiritual, né? Nós compreendemos isso. Porém, isso também não explica todo o sofrimento do mundo. A gente não pode afirmar que todo o sofrimento do mundo é de ordem espiritual. Todo o sofrimento do mundo. Onde é que está a causa do mal? Onde é que está a origem do mal? Satanás, o diabo, o inferno, os demônios. Infelizmente também não é só. Eles são, sim, fonte de maldade, mas não são a única fonte de maldade. Jesus vai dizer que o coração humano também é uma fonte de maldade. Onde nascem as guerras, onde nascem os sofrimentos, dentro do coração humano. Então o coração humano também é uma fonte de maldade. E aí a gente vai ver, dentro do exemplo da vida de Jó, do que aconteceu com ele, ele foi atingido pela calamidade, ou seja, questões naturais, caiu fogo do céu, ou seja, meteoro, seja lá o que for, raio, ninguém entende direito o que aconteceu aqui, ninguém sabe se foi uma tempestade de raio, ou se foi de fato meteoro caindo do céu, pedras caindo do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas, e aí tem também a questão do mal causado pelos homens, os homens causando mal aos outros homens, que é quando os homens roubam as coisas de Jó e tal. Mas isso não explica tudo, porque o sofrimento humano ele tem diversas origens, diversos pontos. Então, irmãos, nós temos sempre que ter esse cuidado quando nos aproximarmos de alguém que está passando por esse tipo de sofrimento. Calma. Não vá com seu entendimento raso querer analisar a vida dos outros assim com essa pressa. O que Jó está sofrendo, eles não compreendiam, nem o próprio Jó compreendia. E o que nós compreendemos sobre o que os outros estão sofrendo? Né? Então, que a gente vá com calma, ouça, e só fale aquilo, não faça igual ele faz. Ele vai querer espiritualizar as coisas. Logo aqui, a partir do versículo 12, é exatamente o que aquelas pessoas que não conseguem compreender tudo fazem. Assim que eles não conseguem mais, eles vão lá e tentam espiritualizar as coisas, traz uma visão, traz um sonho, traz um eu acho, traz um arrepio, eu senti o arrepio aqui na minha pele e tal, né? Calma, não tenha essa pressa. Para fechar, eu quero
lembrar os irmãos do versículo 33 de João, do capítulo 15, perdão, do capítulo 16, que Jesus diz o seguinte: tem de bom ânimo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nosso exemplo maior já foi dado, Jesus. Ele venceu o mundo, ele mostrou o caminho que nós devemos seguir. Então, guardemos a palavra do Senhor, nos aproximemos mais de Deus através de Cristo Jesus. O céu é uma realidade para nós e nós andaremos com Deus. E Deus estará conosco em todos os nossos momentos. E nós venceremos quando andarmos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz e todos tenham um excelente dia, em nome do Senhor Jesus.